Retomamos nosso estudo do livro de Juízes. Agora no capítulo de número 7, nós continuamos com a vida e estudo da pessoa de Gideão. Gideão, como fala no vídeo anterior, é uma pessoa extremamente complexa, onde nós podemos ver uma pessoa com certezas e dúvidas ao mesmo tempo, uma pessoa que tinha clareza em alguns aspectos, mas que precisava de afirmação em outros. E assim nós entramos no capítulo 7, já quando ele tinha já recebido o chamado de Deus, já tinha então destruído os ídolos na casa do seu pai. E aqui nós vamos justamente ao momento em que Gideão é preparado para a batalha. E ali nós começamos no capítulo 7, justamente quando Gideão então chama o povo, ele vê todo o acampamento dos midianitas, mas também o exército com que ele está, e Deus disse para Gideão que o exército com o qual ele contava era muito grande. E a primeira coisa que Deus pede para Gideão é justamente aplicar aquilo que está na lei sobre a guerra, as primeiras coisas que um general devia fazer era justamente apelar ao povo para aquele que estava com medo ou tremendo, que tinha dúvidas, saísse do acampamento para não desmotivar o povo para a batalha. Gideão fez isso nós vemos no verso 3, e ali então 22 mil pessoas se retiraram e somente 10 mil ficaram. Então, Gideão, perdeu, de 32 mil pessoas perdeu 22 mil, e mesmo assim Deus fala, é muito povo. Então Gideão faz o seguinte, leva eles para a água, e é muito interessante da maneira como Deus trabalha sobre justamente a maneira como as pessoas bebem água. E ali, nesse teste que Deus colocou, 300 pessoas foram aqueles que lamberam a água, como fala no verso 7. E Deus fala para Gideão, Gideão, então com esse povo você vai conseguir vencer. Com 300 homens, você vai conseguir vencer. Quando Gideão vai para o acampamento dos midianitas, ele vê que ele é enorme, porque não somente eram midianitas, eram amalequitas e outros povos também. E Gideão teve medo justamente por causa de serem 300 pessoas somente contra um exército numeroso. É claro que Gideão teve medo e Deus fala para Gideão, então vá com teu servo no meio da noite e vê o que está acontecendo. E ali 2 guardas contam um sonho que um deles teve, de um pão de cevada que vinha rolando sobre o acampamento e destruiu a tenda, bateu, derribou, acabou com tudo. E a outra pessoa fala, olha, isso não é outra coisa do que Gideão. Deus entregou este acampamento nas suas mãos. Gideão retorna, louva o Senhor, e ali ele pega coragem, divide o povo em 300, os 300 em 3 bandos de 100 cada um. Ele pede então que eles, sem armas, mas com uma vasilha de barro e uma tocha e trombetas, eles façam uma espécie de simulação de exército maior. É muito interessante a estratégia de Gideão, porque ele vai criar confusão na troca de sentinelas. Na troca de sentinelas, haveria, então, para aqueles que estavam dormindo, pessoas que estavam andando de um lado para outro, seja para tomar posse da sentinela e os outros que estavam retornando da sentinela para irem descansar. E no momento que as trombetas tocam, os 300 tocam as trombetas, quebram as vasilhas e andam com as tochas, mas mais o movimento de pessoas no acampamento por causa da troca de sentinelas, o que houve foi justamente uma grande confusão no meio do acampamento dos amalequitas e midianitas e os outros povos, e eles se mataram entre si. Os que restaram foram perseguidos por Gideão e seu exército, e Gideão então pede ajuda justamente para os efraimitas, para que eles também servissem de apoio e de emboscada para aqueles que estavam fugindo, coisa que aconteceu, e ali os líderes midianitas, Oreb e Zeb, foram mortos. E o que nós vemos aqui? Nós vemos um Gideão que começa com um exército muito grande, e diferente da vez anterior, onde nós vemos no capítulo 6 um Gideão temeroso, nós vemos um Gideão possivelmente confiante por causa de um exército maior. Mas na medida em que Deus vai peneirando o povo, claro que a segurança de Gideão também diminui. E nesse momento Deus tem que fortalecer mais uma vez a fé de Gideão com relação à vitória, mostrando para ele aquele sonho que o pessoal
que uma pessoa dos midianitas teve, e aí Gideão teve coragem, cria pela inspiração divina uma estratégia muito ousada, mas que deu certo, lógico, pela intervenção divina, e ele então chega ao ponto de ter vitória. Vitória parcial, a vitória final acontecerá no capítulo 8, mas deixamos esse para o próximo vídeo a seguir. O que nós vemos justamente? Nós vemos um Gideão com uma fé no Senhor mais fortalecida do que nos casos anteriores. Nós vemos um Gideão que confia no Senhor e que desta vez ele não pede sinal, porque quem fornece o sinal para Gideão é o próprio Senhor. Nós vemos isso justamente quando Deus fala com ele no verso número 10, quando ele fala assim, mas se tens medo de descer, leva contigo o teu servo Pura ao acampamento. O verso 9, quando Deus fala, levanta-te e desce ao acampamento, pois eu entregarei nas tuas mãos, mas se tens medo de descer, leva contigo o teu servo Pura ao acampamento, e ouve o que dizem, assim as tuas mãos serão fortalecidas para atacar ao acampamento. Então nós vemos que foi o próprio Deus que falou com ele, então vai. Por quê? Porque Deus quer fortalecer a fé do seu servo. Nós vemos aqui o ápice do momento de Gideão com relação à fé. E como muitas vezes nós precisamos justamente de um incentivo divino para agir em fé. Gideão, neste aspecto, neste capítulo, no capítulo 7, ele é completamente positivo. Não há nada a falar contra o Gideão. Nós vemos um Gideão que rende sua vida ao Senhor, que atua no poder do Senhor, que confia no Senhor para todas as coisas. E mesmo nos momentos em que ele poderia estar duvidando, ele confia na providência divina, no cuidado do Senhor, na graça do Senhor, e assim ele consegue vencer. Quão importante é para nós, quando olhamos as tribulações e problemas, quando olhamos as circunstâncias da vida, justamente não enxergar aquilo que nossos olhos veem, mas enxergar aquilo que Deus vê, enxergar o propósito divino, a grande redenção, salvação que o Senhor pode dar. Gideão continua a história da redenção. A salvação de Israel era a preservação do povo para a chegada do Messias. Hoje, nos nossos dias, no meio das tribulações e conflitos que nós podemos ter, nós servimos como instrumentos do Senhor para levar a mensagem do Evangelho a todos. O grande desafio é justamente termos a coragem de Gideão de entender que, seja com muitos ou com poucos, sempre Deus dará vitória àquele que se rende a Ele. Vitória, em termos da Bíblia, não é completa e total libertação. Vitória na Bíblia é o cumprimento do propósito divino através das nossas mãos. Então, o que Deus colocou na sua mão para fazer? Faça isso. Pregue o Evangelho, leve a mensagem de vida, proclame Cristo, mesmo em tempos de grande tribulação ou perseguição ou angústia, como todos nós estamos vivendo de uma forma ou outra, mas confie na graça soberana do Senhor. O Deus que preservou a vida do Gideão é o Deus que preserva a sua vida para que seja uma testemunha fiel até o fim da sua jornada. Que Deus te abençoe e o capítulo 8 será o próximo vídeo. Aguarde ele, daqui a pouco ele estará com vocês. Que Deus abençoe muito sua vida.